Você esteve comigo até altas horas, nós ficamos aqui até mais tarde fazendo uma super revisão das matérias que caem na prova da IBFC. Você fechou essa prova, gente, fechou demais. A prova não veio nada diferente do que a gente esperava. A IBFC se manteve IBFC. O nível do ensino médio da IBFC continuou nível de ensino médio da IBFC. Então, eu espero verdadeiramente que você tenha entendido sobre isso aqui, entendido direitinho, né, bonitinho o que aconteceu, porque, na verdade, a prova foi ótima. A prova foi ótima. Eu adorei a prova, graças a Deus. Quem conseguiu ficar na live ontem sem dormir, nós ficamos aqui até um tantão de horas, arrasou, arrasou. Redação de meme? O que é isso? O que é? Não sei, não entendi, não peguei não, sou lerda. Meme? Como assim? Não sei não, me explica aí melhor esse negócio. Sou lerda, Marcelo, tem que ajudar, tem que ajudar. Bom, eu trouxe a prova pra gente corrigir juntos. Hã? A prova de... não vi o tema, entendi, a prova de nível superior tinha redação e eu não vi o tema, foi sobre meme? Eu vou olhar agora daqui a pouco, né? Vamos primeiro pra live, pra gente não confundir as coisas. Acha aí pra mim, fazendo favor. Tá, então vamos lá, que eu quero correção da prova, quero vocês aqui comentando comigo, me contem o que vocês marcaram, me digam quais são os BOs dessa prova. Eu acho que a prova foi boa, nós não tivemos aqui muita confusão, não, achei a prova bacana, foi uma prova justa, né? Então, nesse caso, a gente teve mais do mesmo, né? Se você estudou, se você fez a sua parte, se você estava na revisão ontem, você não errou não, Vamos começar aqui esta revisão, revisão não, né? Essa correção, um gabarito extraoficial, mas um gabarito que eu vou te chamar de gabarito oficial. Quero falar que é o gabarito de verdade, porque a gente vai acertar todas, quer ver? A não ser que a banca zoe demais as respostas, né? A gente também não pode confiar, não dá pra dizer que eles vai dar tudo certo, não dá, às vezes dá confusão mesmo. No nosso caso, se der confusão, chama no recurso, que vai ter recurso para as questões. Você que estava aqui comigo, que assistiu às minhas aulas sobre banca e IBFC, você deve ter me escutado dizer que era preciso ler o texto. Gente, eu nem vou entrar na polêmica, ler o texto, não ler o texto, porque para mim não tem polêmica, entendeu? Se você está aqui, quer confiar no meu trabalho, está acreditando no que eu tenho para te dizer, é certeza que eu vou dizer, leia o texto. Ainda mais nesse caso aqui, né? Foi um texto extremamente pequeno, um texto completamente objetivo, não foi poema, é um texto literário, mas foi um texto literário fácil, né? Um trecho muito pequeno. Você leu esse texto aqui para não ficar perdendo tempo depois voltando aqui, né? Então vamos lá. Amor com cabeça de 8. Seu Manel era carroceiro da nossa rua e também o único carroceiro que eu conhecia. Quando eu tinha 8, não entendia que quando um pai de família é carroceiro, isso quer dizer que ele não tem muita escolha de sustento. Na minha cabeça de 8, ser carroceiro era algo incrível. Uma profissão de controle, um ser dono de uma carruagem própria. Mas é claro que eu também não pensava na malvadeza que era pro coitado do jumento, que puxava no espinhaço um monte de tijolo, de mudança, de terra, de qualquer coisa empilhada que obrigasse o jumento a puxar. Feito um pai de família sem opção de sustento, o jumento era condenado a sustentar um peso que não era seu. Mas eu, com a minha cabeça de 8, achava a carroça maravilhosa, rangendo rua acima e rua abaixo, contando histórias de onde vinha. Então, nesse caso aqui, feito o texto, beleza, vamos para as questões. Lemos o texto. A gente também não precisa aqui ficar gastando muita energia depois dessa leitura, porque nesse caso a gente já entendeu, né? E vocês fizeram a prova, já sabem aí o que esperou, o que cobrou. Os memes como estratégia de comunicação contemporânea, maravilhoso o tema de redação, hein? Maravilhoso. Maravilhoso. Vou fazer live desse negócio, vou fazer live hoje desse negócio. Agora. Então vamos lá, ó. No primeiro parágrafo do texto, o narrador. Claro, gente, que se você quis acertar essa questão, você voltou no primeiro parágrafo do texto. Você leu a primeira vez e, nesse caso, quando a gente faz isso, a nossa leitura, ela é necessariamente uma leitura, entre aspas, aí, desatenta, né? A gente lê bonitinho? Claro que sim, mas você não vai confiar na sua memória para acertar a questão. Você volta aqui e fala, seu Manuel era carroceiro, quando eu tinha 8 anos, não entendia, o que era ser carroceiro, era incrível para mim, mas eu não pensava no jumento. Pronto, entendi então aqui, enxerguei aqui de novo esse primeiro parágrafo. Nesse primeiro parágrafo, o narrador aponta percepções distintas em razão da idade sobre uma mesma situação. Gente,
Essa a resposta aqui, ela é maravilhosa, sabe por quê? Porque de verdade no texto ele fala que quando ele tinha 8 anos, essa era a percepção dele, né? E se ele diz isso, a gente automaticamente compreende que essa visão mudou, né? Essa visão mudou. Não teve ali, quando ele tinha 8 anos era isso que ele enxergava, mas agora ele já consegue ver diferente, entendeu? Então, mudou, essa resposta é boa. Para você ter marcado a letra A com segurança, você tem que necessariamente ter visto as outras e ter eliminado concretamente as outras. Vamos lá. Então, no primeiro parágrafo, expressa uma preocupação bem maior com o jumento do que com os seres humanos. Nada não. Nada, Nina, não. Sabe por quê? Porque lá ele fala que quando ele tinha 8 anos, ele nem enxergava o jumento, né? Ele não pensava sobre como o jumento sofria. Não tem chance da letra B. Revela que todas as profissões são dignas, embora algumas sejam desvalorizadas. Essa daqui é uma boa opção de resposta, porque lá no primeiro parágrafo, ele realmente fala que, para ele, a profissão de ser carroceiro era incrível. Mas não há uma comparação com as outras profissões, tá vendo? Ele falou, só quando o pai de família é carroceiro, isso quer dizer que ele não tem muita escolha, não falou de outras. Na minha cabeça de 8 anos, ser carroceiro era algo incrível, uma profissão de controle. Tá vendo que eu não tenho aqui explicitamente uma comparação com as outras profissões? Então não dá para pensar de primeira que a resposta seja a letra C. Tá vendo? Não dá para pensar de primeira que a resposta seja a letra C. Vamos considerar, portanto, que a letra C está errada. A letra A continua sendo a melhor resposta. E a letra D mostra que a situação de um carroceiro não se compara à de todos os demais, não tem comparação. Então, letra C e D estão inadequadas pelo mesmo motivo. Coloca aí, ó, número 1, letra A, vai ser o gabarito que eu vou trazer aqui para vocês. Claro, gente, que se tiver divergência desse gabarito aqui com o gabarito oficial, o que que a gente faz? Entra com recurso, né? Entra com recurso, porque isso aqui vai ser, assim, dado. Vai ser recurso ganho. Vambora de questão 2, é questão assim, pronta da IBFC, é questão certa que cairia na prova, né? A gente não tinha dúvidas de que tipologia textual estaria na prova dos Correios, porque, obviamente, é matéria recorrente em todas as provas da IBFC. Estaria aqui, sem nenhuma dúvida. Vamos ver agora, então, o que aconteceu para a gente acertar essa questão aqui, ó, da IBFC relacionada à tipologia textual. Vamos lá. Deixa eu ler aqui então com vocês. Um mesmo texto pode agregar diferentes sequências tipológicas. Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta como o primeiro período do texto deve ser entendido. Nós combinamos ontem que você não perderia a questão de jeito nenhum, porque você veria logo no enunciado qual é o trecho que você tem que analisar. Correto, incorreto, né? Nós combinamos na live de ontem que você veria isso. Nesse caso, ó, é o primeiro período do texto, tá vendo? Eu vou voltar lá no primeiro período do texto e aqui tá escrito o seguinte, ó, no primeiro período. Seu Manuel era carroceiro da nossa rua e também o único carroceiro que eu conhecia. Pronto, esse é o primeiro período do texto. Sabendo disso, vamos às opções que nós temos aqui de resposta. A questão quer saber, este primeiro período é descritivo, narrativo, injuntivo ou argumentativo? A única dúvida que você poderia ter aqui era entre A e B, porque existe uma confusão entre essas duas opções de resposta. Nesse caso, a gente nem vai ter dúvida não, porque a resposta está bem tranquila de ser acessada aqui. Não é uma questão difícil. Por via das dúvidas, argumentativo. Não tem chance, porque é defesa de ponto de vista, né? E nós não temos nem perto de defesa de ponto de vista. Injunção, não tem chance, porque aqui tem a ver com a instrução, é o ensinar a fazer, é o que acontece ali nos manuais de instrução. E descrição e narração se diferenciam pelo encadeamento de ações. Narrativo, a gente tem uma sequência, ó, uma sequência de ações, né? Uma sequência, uma ação depois da outra. A gente tem aqui, ó, um desenvolvimento de ações. É um desenvolvimento, é uma coisa acontecendo depois da outra. No caso da descrição, nós temos ações, até podemos ter ações, que essa aqui é a dúvida, mas elas são estáticas. Como assim?
É como se eu estivesse vendo uma foto. Pensa aí numa foto. Você vai lá e tá vendo uma foto de um aniversário. O que você enxerga na foto de um aniversário na hora do parabéns? Você tá vendo uma pessoa batendo palma, uma pessoa olhando pro lado, uma pessoa soprando vela, uma criança fazendo birra, né? Alguém mexendo no celular. Você tá vendo uma foto só. São várias ações, mas todas essas ações, elas são simultâneas, percebe? Isso é descrição. Você consegue me dizer de várias ações, né, de várias imagens que você constrói na sua cabeça, mas todas essas imagens, elas são simultâneas. Quando nós temos essas ações simultâneas, a gente não fala em narração. Narração são ações encadeadas. Eu tenho que ter uma coisa, depois outra, depois outra, depois outra. No caso desse texto, olha lá o que tem. Seu Manuel era carroceiro e também era o único carroceiro que eu conhecia. Então, simultaneamente, tinha o Manuel e eu conhecia o Manuel. Seu Manel, né, nesse caso. É simultâneo isso. Claramente, sem dúvida, sem chance de recurso, a resposta aqui é letra A. Número 2, letra A. Esse período do texto é, sem nenhum problema, sem nenhuma dúvida, descritivo. Descritivo. Jefferson está perguntando quantas questões tem que acertar em português. Jefferson, eu acho que essa prova aqui foi muito boa. Foi uma prova acessível, realizável. Então, eu acho que o sarrafo vai estar alto. A expectativa aqui é que você acerte muitas questões, né? Muitas. Das 15 aí, eu acho que tem que acertar. Eu diria que tem que acertar todas. Deve ter uma ou duas aqui que a gente vai ter uma confusão, né? Dá para ter ali um deslize, mas eu acho que o sarrafo aqui vai ser alto sim. Marquei com dúvida e marquei a letra D no cartão. Ai, Luan, uma pena. Aqui não tinha chance mesmo da letra D nenhuma. Que vacilo, deixei de gabaritar a prova por conta dessa segunda. Coloquei narrativa. Mateus, era para fechar. Aqui era mesmo para fechar. Parabéns pelo sucesso nas outras, né? Já foi excelente. Foi excelente. Fazer 14 é muito bom, mas essa daqui dava para acertar assim. Vambora de questão 3, vamos ver o que a questão 3 trouxe. E o nosso combinado é, começa do fácil. Nós combinamos isso na nossa live ontem, né? Começa do fácil. E se você seguiu esse esquema, você acertou essa questão. Presta atenção. Olha lá, ó, vamos lá. O emprego do pronome possessivo em da nossa rua, ó, nossa rua, cumpre um efeito linguístico, né? Tem uma intenção. Assinale a alternativa que apresenta esse efeito. Quando eu digo nossa, eu tô dizendo que é minha rua, né? É minha rua, mas de outras pessoas. É minha e de outras pessoas, porque é nossa, né? Pessoas. É minha e de outras pessoas. Pronto. Reforça a ideia de propriedade individual e exclusiva. Não, não é só minha, não é individual, é nossa. Nossa, né? Nossa. Inclui outros agentes possuidores, além do enunciador. É isso aqui, gente. Olha, a rua é minha, mas é também de outras pessoas. Número 3, então, letra B. Outras pessoas também são donas da rua, né? Anula o sentido de posse. Não, a rua é nossa. Não anulou o sentido de posse. A rua é nossa. E confere valor genérico à rua, tornando-a imprecisa? Não, porque aqui a intenção não é dizer qualquer rua. O objetivo aqui é dizer que a rua é nossa, é a nossa. Confere, né? Confere. Ficou errada a digitação aqui, gente, pelo amor de Deus. Deixa eu corrigir isso aqui, ó. É confere, confere. Peraí que eu não consegui digitar aqui. Peraí para não ficar o erro. Sim. Confere valor genérico. Deixa eu ver se está certinho para vocês. Confere valor genérico. Então, não confere valor genérico, porque essa rua é uma rua específica, né? Não é qualquer rua, é a nossa rua, ok? Então, nesse caso, letra B de bola, número 3, letra B de bola. Não, a rua não é só minha, é nossa. Então, tem mais de um dono. Questão número 4. Vamos de questão número 4. A questão número 4, gente, começa do fácil. Foi o nosso combinado, hein? Foi o nosso combinado. Você precisa começar do que é fácil. Começa do óbvio. Então, vamos lá, número 4. É claro que eu também não pensava na malvadeza. Tem-se um período composto em que a segunda oração exerce a função sintática de. Olha só, vamos lá.
Essa daqui, eu acho que foi a questão mais difícil da prova, né? Ela veio como a gente já esperava mesmo, a IBFC gosta de questão gramatical, apesar de não cobrar com muita frequência período composto, é matéria prevista no edital, então a gente não tem o que fazer em relação tem que ter, entra com recurso, a questão não estava no edital, blá, 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 não tem essa conversa, estava no edital, né? Então podia cair, mas essa daqui é uma questão um pouco mais difícil. Olha só o que a gente tinha que pensar aqui, ó. É claro, tá vendo? Eu tenho duas orações. Que eu também não pensava na malvadeza. Isso aqui, essa oração, é a que tem que ser analisada, ó. Que eu também não pensava na malvadeza. Para analisar essa oração, e eu já sei que eu tenho um período composto, eu preciso saber qual é a função sintática dela em relação à anterior aqui, ó. Eu teria que ver o que eu tenho na anterior. Eu tenho que é verbo de ligação, e claro que é um predicativo. Claro que é um predicativo. Pronto. Então eu elimino a letra A e eu elimino a letra B de cara. Por que eu elimino a A e a B de cara? Acompanhe aqui comigo. Eu tenho claro, vou escrever aqui de novo para você acompanhar o raciocínio comigo. Esse é verbo de ligação e esse, claro, é o predicativo. Só para eu ter espaço aqui para escrever, viu? É isso aqui que está escrito. Se eu quero saber a função dessa oração aqui em relação a essa, e eu já tenho o predicativo, não tem chance de a oração funcionar como predicativo. Não tem dois predicativos. Eu não tenho dois predicativos, ok? Eu tenho só um predicativo e o predicativo aqui vai ser claro. Pronto. Além disso, eu tenho verbo de ligação. Tá vendo só? Se eu tenho verbo de ligação, não tem chance disso aqui ser objeto. Não tem chance. Para ser objeto, eu tenho que ter verbo transitivo, né? Pode ser direto ou indireto. Isso aqui não tem como ser objeto, gente, não tem como, porque para ser objeto, eu teria que ter verbo transitivo, e o verbo é de ligação. Então, eu estou entre duas. Para mim, pode ser ou sujeito ou adjunto adnominal. Acontece que para ser adjunto adnominal, eu preciso ter um substantivo, né? Então, para ser adjunto adnominal, eu tenho que ter o substantivo aqui, ó, e aí eu vou colocar a palavra aqui fazendo referência ao substantivo e aí eu posso ter um adjunto adnominal. Carla, não tô entendendo esse negócio de adjunto adnominal. Segura a onda aí, segura aí um pouco, porque eu prometo que você vai entender. A gente teve nessa prova aqui a chance de falar sobre adjunto adnominal. Caiu questão sobre isso. Então eu vou conseguir voltar nessa questão 4 para deixar mais claro para você. De qualquer modo, não é adjunto adnominal, porque eu não tenho esse substantivo aqui, ó. Tá vendo? Para que isso aqui pudesse ser um adjunto adnominal mesmo, eu teria que aqui, ó, aqui, isso aqui teria que ser um substantivo e não é. Então, número 4, letra C, a função aqui é de sujeito. A função aqui é de sujeito. Número 4, letra C. Vambora de questão 5, gente. Questão 5, eu nem sei quantas questões eu fiz ontem na live de revisão de véspera com vocês, falando que ia cair com certeza absoluta, assim, ó, indiscutível, acento gráfico. E a minha fala com vocês foi, comece do fácil. Você não precisa saber de cor as regras todas para acertar uma questão como essa. O objetivo aqui é que você tenha começado do fácil. O que era fácil aqui? É acentuado pela mesma regra de acentuação da palavra família, qual dessas palavras? E a questão quer a alternativa correta, ó, a alternativa correta, é a alternativa correta. Então, nesse caso, a palavra família, eu separei assim, ó, a gente separa assim, ó, família, mi, tá aqui, né? A acentuação gráfica da palavra está aí em mi, combinado? Tá aí certinho, então. Então, vamos agora enxergar as outras opções. Na palavra também. Olha lá, não tá nem na mesma sílaba tônica, não é a letra A. Na palavra único, não tá nem na mesma sílaba tônica, não é a palavra, não tem chance, tá vendo? Aí eu tenho a palavra, ó, vou até colocar no mesmo lugar para você enxergar direitinho, ó. Eu tenho aqui, ó, própria, tá vendo? Própria, a sílaba tônica tá aqui, na mesma ordem. Deixa eu apagar essas que você já entendeu. A outra palavra é incrível. Então, aqui. Essas três palavras têm acento na mesma sílaba tônica. Então, é sobre elas que a gente vai discutir aqui. É sobre elas que a gente conversa, ok? São essas três apenas. E a gente já sabe, pelo fácil, o mais fácil,
é que as regras de acentuação, mesmo que eu não saiba nenhuma delas, elas têm a ver com a terminação. Tem um tal de palavra terminada em, palavra terminada em, palavra terminada em não sei o quê. As regras são palavras terminadas em não sei o quê, terminada em não sei o quê. Nesse caso, família. Olha aqui a terminação de família. É a mesma terminação de própria. Tá vendo só? Resposta, letra C. Número 5, letra C. Agora, para quem quer a regra é o seguinte. Paroxítonas terminadas em ditongo crescente são acentuadas. Nessa aqui, incrível, eu também tenho regra de paroxítona. Só que a regra aqui, ó, é de paroxítona terminada em L. Carla, mas eu precisava ter decorado isso? Não precisava. Se você entendeu que dava para pensar pelo fácil, começando do fácil, você teria percebido que era própria, família. E aí, separação igual, sílaba tônica igual e a mesma regra. Cris Leonel Mendes está dizendo que a separação no Google está diferente, né? Você viu que tá assim, ó, família, não é isso? Nesse caso, é uma possibilidade de separação, sim. Aqui o que a gente tem é uma proparoxítona aparente. Alguns autores falam disso, né? Chamam de proparoxítona aparente. Inclusive, tem uma diferença dessa separação entre o português brasileiro e o português lusitano, lá de Portugal. Lá em Portugal, a prevalência é de família, então proparoxítona. E no Brasil, a prevalência de separação é essa nossa aqui, ó, família. De qualquer modo, o que cabe para a família, cabe para a própria. Então, seria eu teria a separação própria. Isso, entendi o que você está querendo dizer, porque aqui seria paroxítona e aqui... Não, gente, seria própria. Não, deu não. Assim, onde que eu estou separando esse trem, né? Meu Deus, própria. Vou colocar sílaba debaixo de sílaba, que vai ficar melhor aqui, ó. É assim, ó. O que cabe para a família, caberia também para a própria, tá vendo? É a mesma coisa, ó. Então, de qualquer modo, se eu considero paroxítona ou se eu considero proparoxítona aparente, eu chego no mesmo lugar, né? E a IBFC, de fato, considera o jeito brasileiro. A referência bibliográfica deles é Bezerra, né? A gramática de Bezerra. E, nesse caso, ele não fala de proparoxítonas aparentes. Nesse caso, é a letra C, número 5, letra C. Sem recurso. Alguém perguntou de recurso na 4? Não, gente, não tem recurso na 4, não. Eu acho que essa daí pode ser a questão que as pessoas mais vão errar. Então, se até aqui você errou a número 4, tá tranquilo, né? Porque essa 4 é uma questão mais pesada, assim, gramática mais pesada. Vamos agora para a questão número 6. Questão número 6. No texto, vocabulários como manel e malvadeza revelam, em relação à língua, um registro. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Me contem primeiro se vocês cumpriram o nosso combinado, né? Cumpriram o nosso combinado. O nosso combinado qual era? Qual era o nosso combinado? Era que você não deixasse de identificar a regrinha ali a instrução na prova de corretamente ou incorretamente, para você não perder questão por bobeira, né? Então, muito cuidado aqui. Você marcou, não marcou? Me responde aí se você cumpriu o nosso combinado. Nós combinamos isso ontem na live. Espero mesmo que você tenha cumprido isso. Nesse caso, eu quero a questão correta, então, hein? Correta. Manel e malvadeza revelam. O que a gente vai considerar? Vamos pelo fácil. É um vocabulário exclusivo do universo infantil? Gente, alguém que tá nessa live tem mais de 12 anos? Levanta o dedo aí, ó, se tem mais de 12 anos. Tem, não tem? Ótimo, que bom. Então você não é criança mais. Você considera a possibilidade de falar malvadeza? Você já ouviu essa palavra? Ou você só escuta pessoas até 12 anos falando isso? Ô, gente, manel e malvadeza é palavra de todo mundo. Isso aqui não é exclusivo do universo infantil, né? Não é exclusivo do universo infantil. Todo mundo fala isso. Esse é o manel. Esse é típico, né? É típico. Outra coisa aqui, a outra possibilidade. Está dizendo que é formal. Manel é formal? A palavra correta, o nome do ser humano é Manoel. E a palavra não é malvadeza, a palavra é maldade. Malvadeza é como as pessoas usam na linguagem falada. É aqui, ó, na linguagem falada. Então, não é a letra B.
Típico do discurso literário, mas é nunca. Se a gente pensa em discurso literário, primeiro que o discurso literário não tem essa regra, né? A gente tem aí 1000 opções para o discurso literário. 1000 opções para o discurso literário. Não tem uma regra que a linguagem literária é só daquele jeito. Segundo, que aqui nem funcionou. É informal. Aqui a gente vai marcar fácil, ó. Letra C é informal, porque é típico da fala. Letra C não, né? Número 6, letra D. É típico da fala, certo? Aqui o que eu acho que ficou meio ruim, assim, sabe? Ficou meio ruim é dizer que é regional. Regional? Malvadeza em Manel? Regional de onde, né? Acho que todo mundo fala isso. Não gostei muito dessa informação sobre ser regional. Aliás, isso aqui até dá para discutir. Não tem como considerar que outra alternativa funcione como resposta. Não tem. Número 6 é a letra D. Não tem outra melhor. Mas, de qualquer modo, a letra D deixa a desejar quando considera que essa questão da regionalidade, tá vendo? Eu acho que o gabarito vai vir letra D. Número 6, letra D. Mas a gente pode ter problemas aqui. Talvez a gente consiga pensar num recurso, porque não tem um caráter regional, né? Manel não é só de uma região que fala. Manel, talvez escolaridade, né? Não sei. Vou dar uma pensada melhor nisso aqui, mas não tem dúvida, o gabarito que a IBFC vai trazer da questão 6 é a letra D. Questão 7. Olha lá. O segundo parágrafo é introduzido por uma comparação. Beleza, tem uma comparação entre o carroceiro e o jumento. Na relação entre as partes do texto, assinale a alternativa que apresenta o termo que explicita essa comparação. O que você vai fazer agora? Você vai, sem confiar na sua memória, voltar no segundo parágrafo do texto, vou até voltar logo, para você nem ficar aí lendo a alternativa. Seu papel na prova era ter vindo aqui, ó, na prova, né? Na prova, voltar aqui na prova e encontrar o segundo parágrafo do texto. Aqui tem assim, ó. Feito um pai de família sem opção de sustento, o jumento era condenado a sustentar um peso que não era seu. Então, como um pai de família, do mesmo jeito que um pai de família, ao modo de um pai de família, a palavra feito estabelece aqui a relação comparativa. Concordam comigo? Depois que eu voltei no texto, ficou fácil demais de eu marcar, então, número 7, letra B de bola. Ficou dada a questão. E você só erraria essa questão se você estivesse com preguiça de fazer a prova. Se você estava com preguiça, como assim, Carla, preguiça? Ó, você leu o texto uma vez e confiou na memória. Aí ficou com uma preguiça. Ah, não vou voltar lá não, porque eu já li esse texto com pressa. Tem prova de matemática nesse negócio, tô com dúvida. Se foi esse o BO, você errou a questão. Porque aí você pode ter tentado lembrar e aí talvez se perdido a sua memória tenha te pregado uma peça. Agora, se você fez direitinho a tarefa que a gente tem que fazer quando faz prova, segundo parágrafo, volta no segundo parágrafo, você acertou questão número 7, letra B, não vai ter recurso nessa questão, provinha limpa, do jeitinho que a gente esperou que a IBFC fosse. Então, vamos lá. Questão número 8. Questão número 8 é pontuação, uso da vírgula, gente. Não tinha dúvida nenhuma que pontuação cairia na prova. Nenhuma, zero dúvida. Isso aqui cai de verdade. Agora, olha só o esquema de resolver essa questão. Começa do fácil. Certeza que quando você vê uma questão como essa, bate o desespero na hora. Você pensa, meu Deus, lascou pra mim. Eu não faço ideia do que é isso. Eu não estudei período composto. Meu Deus, Carla fez a revisão ontem nesse negócio e ela não falou de período composto. Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Não precisa. Você precisava aqui apenas de saber o básico. Você tinha que começar com o fácil. Gente, IBFC, falei ontem a live inteirinha. Começa do fácil. Olha lá. Quando eu tinha 8, é seguida por uma vírgula. Tá aqui, nós não estamos nem discutindo, não. É um fato. Tem uma vírgula aqui, ó. Quando eu tinha 8, é seguida por uma vírgula. Esse sinal de pontuação tem um emprego justificado por. E aí você tem que assinalar a alternativa que completa corretamente a lacuna. Olha só o raciocínio que eu queria que vocês tivessem seguido, que é o raciocínio começa do fácil. Como assim começa do fácil? Olha aqui. Teria sido assim, ó. Indicar uma oração subordinada a positiva intercalada. Meu Deus, não sei o que é oração apositiva. Aqui. Mas você sabe o que é intercalado. Intercalado, você sabe. Começa do que você sabe. O que é intercalar?
Intercalar é colocar um, pôr outro no meio e colocar outro. Intercalar é pôr no meio. Você entendeu que essa oração aqui, ó, você não faz ideia do que ela é. Faço ideia, nenhuma ideia. Mas não é intercalado. Não é a letra A. Não é a letra A. Concordam comigo? Não é a letra A. Letra B. Isolar uma oração subordinada adjetiva explicativa. Você não faz ideia do que é oração subordinada adjetiva. Ok. Mas você entendeu que quando eu tinha 8 anos, aqui nem pôs 8, né? Não pôs anos, quando eu tinha 8, não é uma explicação. Aqui é uma ideia de tempo. Quando eu tinha 8. A ideia aqui é de tempo, não é explicação. Aí nós estamos entre C e D. Uma oração subordinada reduzida, faço ideia do que é reduzida, não estudei período composto, não sei o que é oração reduzida, não sei. Vou a outra, porque eu estou em busca do que é mais fácil. O nosso combinado é faz mais fácil, começa do fácil, certo? Separar uma oração adverbial, subordinada adverbial, anteposta. Ô, gente, anteposto é posto antes. Vocês estão enxergando que essa oração aqui, ó, ela está posta antes, ela é a primeira coisa que apareceu no período, tá vendo? Ó, quando eu tinha 8, ela está antes de tudo. Ela é a primeira informação. Nesse caso, a resposta da número 8 é letra D de dado, mesmo porque a ideia de tempo é uma ideia adverbial. Então, já dava para... Se você tem esse conhecimento técnico, né? Se você sabe que o valor de tempo é valor adverbial, você já teria acertado, assim, de cara, porque é valor adverbial nesse caso. Então, estaria bem tranquilo, número 8, letra D. Sobre o fato de ser uma oração reduzida, para poder te dar essa informação aqui, ó, ela teria que... O verbo teria que estar terminado em R, em NDO ou em DO, que é infinitivo, gerúndio ou particípio. Então, tendo 8 anos, ou ao ter 8 anos, ou por ter tido 8 anos, né? Então, seria mais ou menos assim. Não é o caso de nenhuma dessas construções. Número 8, letra D de dado. Estamos prontíssimos para fazer a correção da questão número 9. 9, aquela questão que eu prometi ontem na live, que eu ia mudar de nome se não caísse. Crase? Nenhuma chance. Certeza que tinha questão de crase na prova. Sim, sem precisar fazer nada, tinha questão de crase na prova. Então, a questão 9 é uma questão de crase. E você, tendo estado comigo ontem, sabe que a gente vai começar do fácil. Começa do fácil. Começa do fácil. A gente viu que crase é A mais A. Então, a gente também já sabe que esse A aqui, ó, é uma preposição e esse A aqui é um artigo. Quem tá lembrando disso na aula ontem? Me conta aí no chat se você está lembrando disso na aula ontem, né? E aí eu disse que se esse A aqui é um artigo, aqui na sequência eu vou ter necessariamente, obrigatoriamente, um substantivo. E a gente até brincou na live ontem que crase é coisa de menininha, né? Só se usa crase antes de palavras femininas. E mais, tem que ser de palavras femininas que obedeçam à concordância, né? Como assim? Esse artigo aqui, ó, ele concorda com o substantivo. Então, sabendo esse básico, você acerta a questão, hein? Primeira coisa é lembrar que a IBFC precisa que você identifique se está querendo a certa ou errada. Então, aqui a crase seria obrigatória, né? Então, em qual delas a crase estaria certa? Começa do fácil, começa do fácil. Letra A. O jumento era condenado àquela situação. Não sei, não faço ideia, não sei, tá difícil para mim essa. Tá difícil, você faz o quê? Pula, vai para a próxima, vai para a próxima, vai para a próxima. O jumento era condenado à sua sina. Aqui, se você estava na live, você acertou. Não marcou a letra B, não marcou. Porque a gente viu que as expressões até a e pronomes possessivos, né? E os pronomes possessivos, eles têm crase facultativa. Ó, crase facultativa. Pronomes possessivos até a e pronomes possessivos femininos. A crase, nesse caso, é facultativa. Não tem chance de ser a letra B por causa do sua. A crase, nesse caso, é facultativa. O jumento era condenado a crueldades. Não tem crase aqui, ó, porque o artigo a
Se eu tivesse colocado o artigo a, o substantivo aqui, ó, teria que ser crueldade. Se eu tiver colocado o substantivo crueldades, aqui teria que ser as crueldades. Então, eu não tenho como colocar a crase nesse a quando essa palavra aqui está no plural, entendeu? Errado, então. E na letra D, o jumento era condenado a uma violência. Então, era condenado a uma violência. O artigo aqui, ó, é uma. E aí eu não tenho como colocar crase se o artigo a não apareceu. Resposta da questão 9, letra A. E sim, gente, é um caso específico de crase em que se coloca o acento grave em pronomes demonstrativos de terceira pessoa, aquela situação. O certo aqui vai ser, ó, o jumento era condenado àquela situação. É um caso específico? É um caso específico. É um caso específico. Mas você está vendo que você não precisava saber exatamente desse caso específico para acertar a questão? IBFC é prova de gramática? É, mas ela admite que o seu raciocínio seja do fácil. Fique claro isso. Você teria que saber o que nós vimos ontem na revisão. O caso facultativo, né, de sua e até a gente viu isso ontem à noite na revisão, então, de boa. Nós vimos que crase é preposição mais artigo a, então crueldades, o artigo seria as. E nós vimos que uma é artigo, né, já sabemos, então não teria crase. Por eliminação, você faz a letra A e acertou também. Crase é questão esperadíssima, né? Vamos embora de questão 10 aqui, questão 10. Ao afirmar que ele não tem muita escolha de sustento, lá no primeiro parágrafo, assinale a alternativa que apresenta a percepção acerca da situação do carroceiro. Então, quando diz que ele não tem muita opção, está dizendo que ele é imparcial, que ele é fraco, que ele é indeciso ou que ele é limitado? Ah, gente, fala sério. A IBFC brincou nessa questão, né? Fala sério, fala sério. Uma prova que teve uma concorrência tão alta como essa, né? Correios aí veio uma concorrência assim, alto nível, né? A prova, muito candidato, muitos inscritos. Me coloca uma questão como essa daqui. Essa questão aqui a IBFC brincou. Fácil. Se ele não tem muita escolha, quer dizer que ele é limitado, né? Ele não é imparcial, ele não é fraco, né? Ele não é carroceiro porque ele é fraco, é porque ele não tem opção, ele não tem, não é indeciso, ele não fica ali pensando, ah, vou ser carroceiro ou vou ser proprietário de shopping, né? Não é indecisão, aqui é limitação mesmo, é o que dá para fazer, ele não tem opção. Então aqui ficou fácil a questão 10, vamos embora de questão 11, Essa questão 11, acho que quem esteve na live comigo ontem não vai errar, não errou essa questão. Inclusive, quero de verdade que vocês me contem aqui se vocês acertaram essa questão 11, né? Eu espero mesmo que vocês tenham começado do fácil. O raciocínio aqui era raciocínio reto, para fazer do jeitinho que a gente combinou. Olha lá. No título do texto, a construção com cabeça de 8, assinale a alternativa que apresenta o valor morfológico da construção mencionada. Então, aqui a gente quer a alternativa correta. Eu vou voltar lá no título do texto só para você ter certeza do que eu tô falando. É isso aqui, ó. Amor com cabeça de 8. Agora eu vou lá na questão 11. Vamos lá comigo na questão 11. E eu vou escrever aqui, então, ó, a expressão. Amor, ó, com cabeça de 8. Essa é a expressão, hein? Amor com cabeça de 8. Nesse caso, a questão quer saber com cabeça de 8. Que é o que está aqui no enunciado, ó. Peraí. A questão quer saber, ó, com cabeça de 8, que está aqui no enunciado. Como essa expressão se comporta? Ela é um substantivo, um adjetivo, um advérbio ou é preposição? É preposicional? O que você tem que ter feito? Começa do fácil. O que eu te disse ontem na revisão? Eu disse o seguinte, você vai pelo óbvio, ok? Você vai pelo óbvio. Com cabeça de 8 é uma informação sobre o amor. Não é qualquer amor, é amor de criança. A intenção aqui é dizer amor de criança. Amor, a ideia aqui, a mesma ideia de amor infantil. É amor com cabeça de 8. É a mesma coisa, né? Então veja que de criança, infantil, com cabeça de 8, são informações relacionadas a amor. Amor é um substantivo. Você estava na live ontem? Você fez a revisão comigo? Fez a revisão? Porque se você fez, você está lembrando do esqueminha de substantivo e das 4 classes de palavras
que acompanham o substantivo. São elas artigo, adjetivo, numeral e pronome. Apenas estas são as possibilidades de palavras que acompanham o substantivo. Se é isso, eu não tenho aqui, ó, nas alternativas, eu não tenho nada sobre artigo, tá vendo? O artigo não apareceu. Eu não tenho nada sobre pronome, eu não tenho nada sobre numeral, eu tenho apenas adjetivo. Marca a letra B. Número 11, letra B de bola, não tem erro. Com cabeça de 8 é uma característica do amor, é uma locução adjetiva. Arrasou aí, Matheus, muito obrigada. É uma locução adjetiva, é isso aí. E se é uma locução adjetiva, tá dada a resposta. É um adjetivo nesse caso, tem comportamento adjetivo, tem valor de adjetivo. Então, começando fácil, teríamos acertado a questão. Vambora de questão 12. Questão 12. Olha lá. No último período do texto, há duas ocorrências de verbos no gerúndio. Então, gerúndio, você teria que ter lembrado que são verbos terminados em NDO. Eu vou lá, né, no texto e vou olhar esse último período, porque eu não tô afim de confiar na minha memória para saber se eu entendi mesmo. Então tá assim, ó. Mas eu, com minha cabeça de 8, achava a carroça maravilhosa, rangendo rua acima e rua abaixo, contando histórias. Ó aqui o gerúndio, ó. Contando, rangendo, tá vendo só? Achei o gerúndio. Então, a carroça rangendo, a carroça contando. Beleza, pronto, entendi, achei o gerúndio, é isso mesmo. Agora, vamos ver na questão o que acontece depois que eu acho esse gerúndio. Olha lá. Então, no último período do texto, há duas ocorrências e tá no gerúndio. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. É para achar a certa. Está sugerindo que ocorre no presente. Não, gente. Era com cabeça de 8 anos. Lá no passado, a carroça rangendo. Lá no passado, a carroça contando histórias. Que já foram concluídas. Elas já foram concluídas. Essa daqui é uma boa opção. Elas já foram concluídas. Se referem só ao futuro. Não tem chance. Não tem chance. E indicam continuidade. Essa daqui é a resposta, gente. Ó, número 12, letra D. Eu vou voltar lá no texto para você perceber essa ideia de continuidade. Olha lá. Eu, com a minha cabeça de 8 anos, achava a carroça maravilhosa, rangendo rua acima. Entende que a carroça tinha uma ação contínua de ranger? Tinha uma ação contínua de contar histórias? É letra D. Número 12, pode colocar aí na sua listinha, pode conferir aí no seu gabarito. Número 12, a resposta é letra D de dado. Essa questão também não terá recurso, viu, gente? Não terá. Número 12 é letra D, nós estamos falando mesmo do gerúndio e ele tem essa intenção de continuidade, né? De continuidade. Vamos agora para a questão número 13. Questão número 13. Essa daqui a gente viu na live ontem, gente. Eu expliquei para vocês na live ontem. Quem estava na live não errou. Não errou de jeito nenhum. A gente viu as palavras da questão. É questão que as pessoas costumam errar, né? Não é uma questão simples, é questão de concordância. Mas quem estava na live não errou de jeito nenhum, porque eu expliquei com estas palavras. Eu expliquei com estas palavras, né? Então, vamos lá. Ele não tem muita escolha. Considere a concordância do vocábulo muita. Então, aqui, ó, muita é muita porque está ligado à escolha. Ó, escolha é um substantivo, tá vendo? Então, muita concorda com o substantivo. E, em seguida, assinale a alternativa que também é um exemplo correto de concordância. Então, olha lá. Adquiriram bastante livros. Então, adquiriram livros, bastante livros. Se a palavra é livros no plural, essa daqui tá errada. O certo vai ser bastantes livros, bastantes livros. Conta pra mim se você lembrou disso na hora da prova. Se você lembrou da nossa revisão, da gente falando isso ontem com essa palavra. Essa palavra estava na nossa análise. Não é letra A. Saiu meia zangada. Olha só. Saiu esse zangada, esse meia aqui está relacionado a zangada. A minha pergunta é, zangada é substantivo? Não, zangada é adjetivo, né? É uma característica. Então, se zangada é um adjetivo, não tem chance dessa palavra flexionar
O certo aqui, ó, vai ser meio zangada. Meio zangada. Portanto, errada a letra B. Deixou-a muito nervosa. Então, aqui, ó, nervosa, nervosa. Esse muito aqui tá ligado a nervosa. Nervosa é um adjetivo, certo? E a palavra muito, que está ligada a nervosa, não vai variar, então. É muito mesmo, porque só seria muita se estivesse relacionada a um substantivo. Não está. Então, número 13 aqui, letra C, fácil. E escreveu poucas linhas para concordar com linhas, que é o substantivo. Número 13, letra C. Excelente o texto, excelente a questão aí, ótima. A gente fez revisão dela ontem, arrasamos na revisão. Inclusive, você deveria estar inscrito nesse canal se o seu plano é fechar português nas provas. Porque a gente fica por aqui fazendo a revisão na véspera. Você vai dormir com a matéria na cabeça, sabe qual é a sua chance? Fechar. É isso, a sua chance torna-se exclusivamente de fechar a prova, entendeu? Então, cola aqui, se inscreva no canal. Like, é claro, né, nessa correção aqui, nesse gabarito extraoficial que é oficial. E vambora de questão 14. Vambora de questão 14. Vamos lá. Começa do fácil? Aqui funcionou o processo começa do fácil, porque aqui é começa do fácil, sempre, sempre. A dica da vida de português é começa do fácil. Ô, Gabriel, você nem sabe como que meu coração acelera quando eu leio um não prestei atenção. Gente, não pode. Nós precisamos disso com segurança, gente. Não perde questão porque não prestou atenção, não. Não perde, não. Tem que marcar no enunciado, sabe? As dicas ali, né? Os detalhezinhos ali do que é do enunciado para não perder questão. Não podia perder questão. Não pode, né? Em prova nenhuma. Eu também não pensava na malvadeza. O termo preposicionado, então o termo preposicionado aqui é na malvadeza, certo? Preenche corretamente uma lacuna. Então, é o que preenche corretamente. Eu também não pensava na malvadeza. Quem não pensa em algo. Então, pensar aqui, ó, é um verbo transitivo indireto e isso aqui é um objeto indireto. Pensava na malvadeza. Tá dizendo, vão pelo óbvio, vão pelo fácil, que é o que a gente combinou. Começa do fácil. Completa um verbo transitivo. Não sei, eu estudei isso, não aprendi esse negócio. Tem uma circunstância adverbial, sei lá o que é circunstância adverbial, vou pensar depois. Caracteriza um comportamento, não tem nada a ver, né? Na malvadeza não é uma característica, né? Para ser uma característica, tinha que estar acompanhando o substantivo, né? Não pode. Completa o sentido de um substantivo. Cadê, meu Deus? Pensava é substantivo? Não. Pensava é verbo, então não tem chance de marcar nem a letra C nem a letra D. Na questão 14, então, nós ficamos entre a letra A e a letra B, né? Seriam as nossas opções de resposta aí. Combinado? Seriam as nossas opções de resposta aí. Nesse caso, completa um verbo transitivo, 14, letra A, porque aqui, ó, é complemento. Quem pensa, pensa em algo e pensava na malvadeza. Portanto, 14, letra A, não tem circunstância adverbial. Adverbial é quando dá ideia de tempo, modo, lugar, esse trem. E aqui não é o que acontece. Errei, mas sinceramente não estudei, mas acertei bem. Se tivesse estudado, teria gabaritado. Ô, Maísa, é verdade. Aí chega aquele momento, né, em que a gente descobre que se tivesse feito um pouquinho mais, né? Mas eu acho que esse seu olhar sobre se tivesse feito, ele é brilhante para esse instante. Sabe por quê? Porque é muito importante reconhecer onde você está e para onde você quer ir. Então, se agora você reconheceu que devia ter estudado um pouquinho mais, pode vir o próximo concurso que você já sabe o que vai te faltar. Então, aqui é oportunidade. Veja isso como oportunidade. Vambora de questão 15. Questão 15 foi a única questão de redação oficial. Ô, gente, é de matar, né? Redação oficial é uma das partes mais zoadas da prova, né? Da parte do edital que mais faz a gente sofrer, aqueles trem cheio de regra, mata a gente do coração, né? Estudar aquele tanto de regrinha. E aí a prova traz o quê? Uma questão. Uma questão. E uma questão que você faria sem nunca saber, sem nunca saber sobre
ter ouvido falar de redação oficial. Você não precisava de nada, né? Aqui dava super para fazer. Quando eu digo assim, ó, então vamos lá. Vossa Excelência deve apresentar o relatório. Assinale a alternativa correta. Claro que você marcou aqui, né, sobre o correta. E o que você vai... qual que é a resposta? Quando diz Vossa Excelência deve apresentar o relatório, a gente sabe que esse pronome de tratamento Vossa Excelência está se dirigindo a alguém. Letra A. Então, é como se eu dissesse, você deve apresentar o relatório. Então, tá falando ali com quem deve apresentar o relatório. Foi uma questão extremamente fácil essa daí, né? A número 15 foi sacanagem. Foi sacanagem, também concordo, João Gabriel. Sacanagem porque, pelo amor de Deus, tanta coisa de redação oficial na vida, tanto trem, é uma parte difícil do edital, né? Difícil do edital, e aí vem uma questão como essa daqui e bagunça. Vamos lá, que eu vou colocar aqui para vocês o gabarito completo, para ninguém ficar com dúvida sobre como ficou, então, o gabarito desta aula aqui, desta revisão de prova, né? Desse gabarito aqui de prova, para ninguém se perder. Então, vamos lá, que eu vou colocar aqui para vocês agora o gabarito. Anotem comigo aí o gabarito, confiram agora, é hora de conferência. Confiram agora se foi isso mesmo que ficou, para vocês contarem comigo quantas foram as questões que vocês acertaram. Gabarito extraoficial IBFC, prova dos Correios. Questão número 1, letra A. Questão número 2, letra A. Questão número 3, letra B. Questão número 4, letra C. Questão número 5, letra C. Questão número 6, letra D de dado. Questão número 7 é B de bola. Questão número 8, D de dado. Questão número 9, A. Questão número 10 é letra D de dado. Questão número 11, B de bola. Questão número 12, letra D de dado. Questão número 13 é letra C. Questão 14 é letra A. E questão 15 é letra A. Aproveitem, então, para conferir o gabarito de vocês, né? Vejam aí como que... não ficou bom para vocês não, né? Deixa eu puxar isso aqui pro lado para vocês verem direito. E aí, agora tá vendo? Acho que agora vai dar para ver direitinho. Vai, vou pôr assim, ó, bem juntinho para vocês verem. Isso. Confiram o gabarito de vocês aí e me contem qual foi aí o número de acertos. Põe aí 15 de 15, 14 de 15, 13 de 15. Gostaram da prova? Vamos conversar aí agora se vocês acharam essa prova bacana. O gabarito dela é prova B, né? O meu é prova B. Obrigada aí por me avisar. Eu recebi só as fotos, não vi a capa da prova. Então, não consigo dizer para vocês se é prova A ou B. De qualquer forma, tá aí o gabarito. Vou deixar aqui mais um pouquinho, né? Para vocês copiarem. Tá aqui o gabarito. Estou muito, muito feliz com a prova da IBFC, né? E aí, nesse caso, nós não temos a ordem diferente, né? Mostrar a prova para conferir, beleza. Vou fazer isso agora. Vou voltar, então, nas alternativas, nas questões aqui, para vocês conferirem a de vocês com bastante calma, né? Vou voltar aqui em todas para vocês conferirem com bastante calma. Vou passando aqui de novo, ó, porque tá em ordem diferente. Então, vamos lá. Vou voltar aí para vocês não se perderem. Eu gostei muito da prova, achei que a prova é boa, é uma prova boa. Ela não fugiu do modelo da IBFC, né, que é muito importante isso. Às vezes a gente fica ansioso, esperando que a prova vai vir muito diferente, vai vir uma coisa absurda. Meu Deus, isso prova que se você fizer o básico bem feito, você vai bem. Entendeu? Esse é o plano. Faça o básico bem feito. Vai fazer prova de concurso, você tem que se enfiar dentro das provas anteriores. É muito difícil que a banca altere o modo de prova, entendeu? É muito difícil. Costuma ser bem reto e bem fácil. Olha lá, então a questão número 1, vou passar aqui para a questão número 2, para você ir conferindo quais são as suas questões, né? Como é que veio a sua prova. Vou deixar aí um pouquinho, ó. Número 3, eu acho que o índice de acertos dessa prova vai ser bem típico do que costuma ser em concurso. Alguma coisa ali perto dos 60% mesmo. Então, se você fez uns 60% da prova, você ainda pode continuar confiante, né? Porque o jogo só acaba quando termina, gente. Essa coisa de conferir o gabarito, já ficar triste, achando que não passou, espera, tem muita água para rolar, tem muita coisa aí para acontecer. Aí, ó, número 3 é aquela do pronome possessivo.
Número 4 é essa daqui da função sintática da oração. Acho que foi a questão mais difícil. Número 5 é de acentuação gráfica da palavra família. Número 6 é sobre variação linguística, né? Tipo de linguagem, nível de linguagem. A questão 7 foi o elemento de comparação, que era o feito lá. Questão 8 é sobre a vírgula, o emprego da vírgula. Questão 9, questão de crase. Olha lá, foi a questão de crase. Questão 10. A ideia lá do... Ele não tem muita escolha, que é a resposta é limitação. Questão 11, tem natureza adjetiva. Questão 12, valor de gerúndio. Quem tá pedindo para corrigir a prova de nível superior, manda para mim a prova. Manda para mim. Entra lá no meu Instagram, tem o contato. Vou pôr aqui meu perfil no Instagram, manda para mim a prova. Eu não recebi essa prova ainda não, ó. É prof.carlagomes. Manda para mim a prova que eu corrijo com vocês. Manda aí a prova, por favor. Questão 13 é a que a gente viu na live ontem, né? Questão 14 é de objeto, então letra A, complemento verbo. E a questão 15, a única, infelizmente, a única de redação oficial. Eu vacilei em 4 porque marquei errado. Ai, Luiz Henrique, nossa, que pena, eu sinto muito. Mas vale de experiência, né? Vale de experiência. É muito importante também, gente, vocês respeitarem os lugares em que vocês estão. Ter chegado até aqui, ter corrigido essa prova, né? Ter se submetido à prova, tudo isso já é um avanço. E nada que você fez está abandonado. Fez, arrasou, parabéns, bora para a próxima. Você tem chance de, se não for dessa vez, ser no próximo concurso. Nada tá perdido, hein? Fiquem atentos, tem um tanto de concurso aí na vida para você poder, né, tentar se não for dessa vez, mas não desistam dos Correios ainda. O jogo só acaba quando termina. É exatamente isso, porque no final das contas, muita água ainda rola nesse universo de concurso. Tá ali com 60%, 70% da prova? Fique firme aí, espera as águas rolarem, espera os recursos, espera os movimentos, que as chances ainda existem. E as coisas funcionam assim, dinamicamente mesmo. Muito obrigada pela sua presença por aqui, espero que você tenha entendido, que você tenha corrigido isso com clareza. Vou esperar que alguém me mande a prova de nível superior, vou corrigir agorinha, só chegando a prova para mim. E tamo junto, gente. Muito obrigada pela atenção. Um prazer ter vocês por aqui. E não deixem de se inscrever no canal. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.